Vencendo os acompanhantes é a série hoje muito além dos princípios elementares. Série Vencendo os acompanhantes, hoje muito além dos princípios elementares. Olhe para mim antes de lermos o texto de Hebreus. Olhe para mim, por favor, me dê a honra da sua atenção nessa minha curta, mas necessária introdução. Um cristão não pode ser possuído por um espírito maligno, mas ele pode ser acompanhado. Possessão é algo interno que controla e domina em dados momentos tudo, até as faculdades mentais, a fala, até o corpo. Acompanhamento é uma influência externa, mas que tem efeitos bastante negativos sobre as pessoas. Nós mostramos aqui nas mensagens anteriores, provamos biblicamente, como até grandes homens de Deus podem, se não vigiarem, serem acompanhados e muito mal acompanhados. O mesmo Pedro, que cheio do poder de Deus, por revelação do Pai, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele logo depois pega e tenta dissuadir Jesus da sua missão na cruz, e por isso recebe uma advertência terrível: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, e sim da dos homens. Estou falando de forma muito rápida, porque tudo isso eu já trabalhei. Então provamos biblicamente que um cristão não pode ser possuído, que um cristão não pode ser, mas ele pode ser acompanhado. Como é que eu resolvo essa equação? Porque companhia lá em casa, só do Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Cuidado, porque muitas vezes os teus problemas estão nos acompanhantes, que influenciam diretamente a sua vida, a sua conduta e a conduta das pessoas na sua casa. Quantas vezes você teve atitude que depois você falou assim: por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? Não vou jogar tudo nessa conta aqui, mas é possível que muitas vezes seja por causa dos acompanhantes. Como é que eu resolvo essa equação? Eu preciso aprender a discernir o bem do mal. Jesus discerne o que Pedro fala quando vem de Deus, e ele discerne quando vem do diabo. Em Hebreus, deixa claro que uma das maneiras de discernir o bem do mal, de discernir, é através da maturidade cristã, da prática. Então há duas formas de discernir o bem do mal. Discernir o bem do mal é algo fundamental. Lá, quando o Papai do Céu elogia Jó, um dos maiores elogios a Jó, não é nem que ele era temente a Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus. Sem dúvida também, mas Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muitas vezes você está tomando pancada de tudo quanto é lado, porque você não sabe, me ajude, se desviar do mal. O mal está ali, eu tenho que aprender a discernir que ele é mal e me desviar dele. Qual a intenção que está por trás? O que está acontecendo dessa minha emoção, desse meu sentimento, dessa amizade, dessa situação aqui, dessa situação ali? Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Então, uma das maneiras é pelo dom de discernimento de espíritos. 1 Coríntios capítulo 12 que descreve lá, tá? Isso é dom, a gente tem que pedir a Deus e peça mesmo a Deus. Né? Peça a Deus todo dia. Diga: Senhor, dá-me discernimento de espíritos. Pede aí agora, vai, diga. Mas a outra maneira é o discernimento entre o bem e o mal pela prática cristã, pela maturidade cristã, pela chamada perfeição cristã. No domingo à noite, eu introduzi um tema de uma série que será a perfeição cristã. Hoje eu vou pegar algumas coisas dessa série. Essa série só será pregada no segundo semestre. E será uma série para fazer enorme diferença na sua vida. Prepare-se quando eu anunciar, você já sabe. O tema dessa série é perfeição cristã. Mas não vai ser hoje. Hoje a gente está no Vencendo os Acompanhantes. Hoje eu vou pegar alguns elementos dessa série que eu preciso para você entender como é possível vencer os acompanhantes. Porque nós e nossas famílias, nós iremos vencer toda a companhia inadequada. Diga glória a Deus. Diga lá em casa, só a companhia do Espírito Santo. Hebreus capítulo 5, agora sim, a partir do versículo 7. Usamos a edição revista e atualizada. Tema de hoje, muito além dos princípios elementares. Que eu trabalhei isso também aqui no domingo um pouquinho, mas hoje eu vou aprofundar.
Hebreus 5:7 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pastor, não estou entendendo nada. Calma, a mensagem começou agora, né? 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 11, a esse respeito, está falando do que, né? A esse respeito, dos versículos que nós já lemos agora. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado. Vamos lá, cascadora, você em casa também, vai. Vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe aquela pessoa que ouve tardiamente, ela demora a aprender, né? Ela demora a aprender. Tá? 12. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, que é a palavra de Deus, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, para aqueles que pelo amadurecimento têm as suas faculdades exercitadas para discernir, olha aqui, não somente o bem, mas também o mal. Aí 6, versículos 1, 2 e 3, tá? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, primeiro par de princípios elementares. Segundo, o ensino de batismo e da imposição de mãos. E o terceiro, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Senhor, derrama o teu poder, a tua graça, a tua unção, capacita, fortalece, abre nosso entendimento. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga, ore comigo, diga em nome de Jesus. É hora de amadurecimento. Diga amém. Primeira parte, compreendendo o conceito da perfeição cristã. Fale comigo, compreendendo o conceito, sua atenção. Vocês são cascadura, gente, vamos lá. Deixemos levar para o que é perfeito. O que é perfeição? Eu posso ser perfeito? Se eu pensar no absolutismo dessa palavra, se eu pensar literalmente, perfeito não posso ser. Porque todos pecaram, portanto carecem. Perfeito é Cristo, e eu só alcançarei perfeição na glória. Então não é disso que está falando. O que está falando? Não é difícil de entender, irmãos, o conceito da perfeição cristã. E aí permita-me fazer uma metáfora aqui, uma alusão a algo que eu falei no domingo. Olha, o que é perfeito para um bebê de um mês? Um bebê de um mês, quem é que tem filho aqui? Deixa eu ver, vai. Quem tem filho aqui? Balança a mão assim para mim. Um bebê de um mês, ele faz o quê? Vai. O que ele faz um bebê de um mês? Vai. Ele mama, dorme, chora, mais o quê? Dorme, mama, chora, faz cocô, xixi, dorme, come, chora, faz cocô, faz xixi. Perfeito. Diga comigo. Não está perfeito? Diga perfeito se está perfeito. Um bebê de 1 ano, o que ele faz? Tudo isso nós acabamos de falar, mas ele também começa a engatear, às vezes já até andar, não é? A falar papá, mamãe, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Perfeito. Não está perfeito? Diga aleluia se está perfeito. Diga aleluia se está perfeito. Diga aleluia se está perfeito. E eu contei a história do Yehud aqui. Contei, vou contar de novo agora para poder fazer a minha metáfora completa, né? A pastora botava uma babá eletrônica lá no quarto, porque ela tinha que fazer as coisas em casa, óbvio. Né? E a babá sabe eletrônica, sabe como é que é, né? Capta o som de lá e você ouve onde é que você esteja, você caminha com ela aqui do teu lado. É como se fosse um walkie-talkie. Né? E aí ela tá lá, o Yehud está acordado, está brincando, mamãe, sei lá o que está falando, tá? De repente faz um silêncio. De repente, mamãe que sabe que filho, quando faz em silêncio, não está dormindo, alguma coisa está errada.
Ela corre lá. Quando ela corre lá, ele tinha feito cocô, meteu a mão na fraldinha e pintou a parede toda de cocô. Mas olhe para mim, 1 ano e poucos meses, fala comigo. Alguém acha que não é perfeito? Agora pense o camarada de 47. Silêncio. Ela entra no quarto, estou eu lá, cocô, parede. Parede, cocô. Ué, mas por que é perfeito para ele e não é para mim? Por que é perfeito para ele e não é para mim? Porque se aos 47 eu não aprendi a fazer cocô no vaso, tá feia a coisa, então. Não tá feia a coisa? A menos que eu esteja com um problema, não estou falando disso. Se eu não tenho nenhum problema de doença, não tá feia a coisa? Então veja, sabe qual é o argumento da perfeição cristã? Sabe qual é a tristeza do autor de Hebreus? Olha aí nos meus olhos. Sabe qual é? É que pelo tempo decorrido, você tinha que estar muito mais longe. E por que não está? Aí você começa a duvidar dos princípios elementares do cristianismo. Você começa a duvidar que Deus tem uma vida abundante. Você começa a duvidar que Deus te ama. Você começa a duvidar que aquela vida que o pastor prega, se ela realmente é para você. E se é que ela existe. Por quê? Porque você começa a questionar. Não, mas comigo não vai. Por que comigo não vai? Por que comigo não acontece? Por que comigo não acontece? Volte ao texto, irmãos, porque eu preciso do texto aqui agora para corroborar o meu argumento, tá bom? Capítulo 5, versículos 11, a partir do 11. Leia em voz alta, por favor, para você entender o contexto da perfeição cristã. Vai. Você em casa também. A esse respeito temos... E... Por quê? Porquanto vos tendes tornado... Pois, juntos, vai. Com efeito... Quando de ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olhe para mim, querido. Sabe a frustração do autor de Hebreus? Sabe a frustração pastoral? Não é o bebê passando um cocô na parede. Qual é a frustração? É o cara de 47 ainda passando cocô na parede. Quase toda hora o pastor tem que pegar, trazer, ensinar de novo o que já deveria ter sido aprendido. Fala comigo. Há quanto tempo? A reflexão, irmãos, como toda palavra de Deus, não é terceirizada, ela é individualizada. Se eu terceirizar isso aqui agora, vou cometer mais uma prova da minha imaturidade. Poxa, fulano, né, o pastor Sena estava precisando de ouvir isso. Agora, a reflexão, como sempre na palavra de Deus, ela é completamente individualizada. É o seguinte, Senhor, pelo tempo decorrido, fala comigo, vai. Eu estou onde deveria estar? Ou pelo tempo decorrido, chega a ser, me ajude, uma vergonha. E aí, queridos, a culpa, mais uma vez a gente terceiriza a culpa, né? A culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é da minha família, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, é do meu marido, é da minha mulher, do raio que o parta. Enquanto, na verdade, enquanto eu deveria ser mestre pelo tempo decorrido, não passo de uma criança. Hoje, irmãos, vou trabalhar 3 pérolas. Fale comigo, vai. 3 verdadeiras pérolas do cristianismo que nós deveríamos saber de cor e salteado. Mas eu vou trabalhar de novo aqui agora. Se não sabíamos, vamos aprender em nome de Jesus. Diga aleluia aí, vai. Depois vou desenvolver as pérolas, porque são pérolas mesmo, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho, que a gente vai trabalhar Hebreus, na série sobre a perfeição de cristã, a gente vai ficar praticamente o tempo todo em Hebreus, tá? Mas agora volta a capítulo 5, versículos 7 a 10, que as pérolas estão aqui. São princípios elementares que têm a ver com aqueles 3 pares que eu falei, que fala em Hebreus 6:1, tá?
Calma, pastor, está embolado. Não, fica tranquilo que a gente desembola tudo. Hebreus 5, versículo 7. Em voz alta comigo, por favor, vai. Solta a voz e a fé, povo santo e querido de Deus, vai. Ele, nos dias da sua carne, vai. Com forte clamor e lágrimas, orações a quem? E tendo... A primeira pérola é o seguinte, olhe para mim. Agora olha para mim que eu explico. Jesus, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a Deus que o podia livrar da morte, ao Pai que o podia livrar da morte, e ele foi atendido. Dá aleluia aí, vai. Mas eu pergunto, Jesus foi liberto da morte? Foi libertado da morte? Ele passou ou não passou pela morte? Leia o versículo de novo. Diz o seguinte, Jesus, vai, quando estava aqui na terra, tendo oferecido, vai, orações e súplicas, e tendo sido ouvido, mas ele foi ouvido ou não foi ouvido? Deus atendeu ou não atendeu o pedido de Jesus para não passar pela morte, para ser livre da morte? Porque o texto diz que foi. Eu já vi gente falar tanta besteira sobre isso. Exatamente por quê? Porque falta a questão da maturidade cristã. Você sabe o que o texto está me ensinando? Algo basilar do Evangelho. Sabe qual é? Ele não está dizendo que Jesus não passou pela morte. Porque o cristianismo, olhe nos meus olhos, o cristianismo não é a ausência da morte. O cristianismo é a prevalência da ressurreição. No cristianismo morre, casamento morre, ministério morre, o corpo morre, mas no cristianismo quem prevalecerá será a ressurreição. O que isso é básico e elementar? Porque quando você vê a morte, entra em pânico. Irmãos, uma coisa é sofrer pela morte. Você está entendendo? Diga aleluia. Não, dá um aleluia se você entendeu, vai. Se não entendeu, fica calado. Olha para mim. Morreu o meu emprego, fala comigo, vai. O que tem que acontecer comigo? O que normalmente vai acontecer? Tem não, mas o que pode acontecer comigo? Natural. Eu ficar como? Triste. Posso ficar chateado? Posso chorar? Aonde está o erro aqui? Lugar nenhum. Posso até perder o sono? Onde está o erro? Lugar nenhum. O problema é que além de tudo isso eu começo assim, cadê Deus? Não, porque se Deus fosse Deus, eu não tinha perdido meu emprego. Mas, tá vendo? Entendeu a irritação do autor de Hebreus? Eu estou falando a irritação dele para não falar que é minha, entendeu? Entendeu? Eu tenho que te explicar de novo que o cristianismo não é a ausência de morte, é a vitória da ressurreição. Vai o emprego, Deus ressuscita o mesmo emprego, ou então dá um outro, e o poder dele se manifesta, e a glória dele se manifesta. Deus ressuscita casamento, Deus ressuscita sonho, Deus ressuscita esse corpo mortal, Deus estará o meu Pai que eu verei na glória. Por isso não há desespero. A angústia, fale comigo, a angústia. Jesus disse, a minha alma está profundamente angustiada até... Então olhe para mim, eu posso ficar angustiado, diga amém, vai. Posso ficar triste, posso ficar chateado, posso chorar, posso sofrer, porque eu sou gente, eu sou ser humano, mas eu verei a ressurreição. Quer caminhar um pouquinho? Que eu vou e volto, perdoe esse ir e voltar, mas aqui não tem jeito, querido, é fundamental, né? Veja o versículo 2, quando ele fala sobre os princípios elementares, o segundo par, ele diz assim, olha... Ensino de batismo da imposição de mãos. E o terceiro par de coisas elementares é o da. Versículo 2 ali, o final, gente. Solta a voz! É o da ré. E do juízo eterno. Juízo eterno, o Senhor voltará. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Olhe para mim. Será que finalmente... eu hoje vou aprender algo básico no Evangelho, sem o qual eu vou ficar tomando pancada de tudo quanto é lado, sem o qual vem esses acompanhantes do inferno soprar besteira no meu ouvido, que é que se morrer, o meu Deus ressuscitará. A morte me entristece, a morte me chateia.
chateia, a morte me deprime até, mas a morte não me desespera, porque evangelho, o cristianismo é morte acompanhada da ressurreição. Diga aleluias. Se morreu, diga comigo, se morrer, Deus ressuscitará. A segunda pérola, queridos, e uma verdadeira pérola, versículo 8, 5:8, Hebreus 5:8, outro princípio elementar do evangelho, tá? Embora, me ajude, vai, o mais alto que você puder, vai. Embora aprendeu. Mais uma polêmica aqui agora. Jesus aprendeu obediência pelo sofrimento? Foi isso mesmo? Então significa que ele não sabia obedecer? Lê o versículo, vai. Então ele aprendeu obediência pelo quê? Pelo sofrimento. Então significa que ele não sabia obedecer? É evidente que não é isso. Porque ele é a própria essência da obediência, não é? Sabe o que o versículo está me explicando? Jesus aprendeu algo que ele não sabia. Aí você vai entender agora. Por quê? Porque como Deus, ele não sabia o que era obedecer no meio do sofrimento. Porque Deus não tem angústia, não nesse sentido. E em carne, ele aprendeu o que é obedecer quando todas as células do corpo dizem para fugir. Você sabe o que é isso? Quando ele pega e fala, Senhor, Pai, se possível, porque tudo que há em mim quer fugir disso. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu o peso. Ele aprendeu o que é obedecer em meio à dor mais profunda. Não existe fé, fale comigo, sem obediência. Fale comigo. Eu creio em Deus, não obedeço. É mentira, você não crê. Você se engana que crê. E não existe obediência sem ter passado pelo sofrimento. É quando tudo em mim diz assim, vai embora, fale comigo. Fala com autoridade, fala. Olhe nos meus olhos, porque você tem maturidade para entender isso. Eu não estou falando quando uma circunstância diz vai embora. Eu estou falando quando tudo em mim diz vai embora. E eu não vou por quê? Porque eu sei dentro de mim que Deus não quer que eu vá. É obediência em meio à dor mais aguda. Quando eu aprender essa obediência, que é básica no Evangelho, aquele acompanhante aqui no meu ouvido que está dizendo assim, vai embora, será derrotado de vez. E eu verei a glória do Senhor. Deixando de lado os princípios elementares, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Olhe nos meus olhos. Deus tem uma vida cheia do seu poder para mim e para você. E eu alcançarei. Quem vai alcançar? Diga aleluia. Diga aleluia. O 9, terceira pérola. Eu vou trabalhar todas as pérolas com calma, que eu tenho uma série pela frente, tem muita coisa para falar. Esse é um tema espetacular, porque no ano da abundância, essa igreja verá na sua vida a abundância. 9. Está falando de Cristo, vai. E tendo sido, vê que Cristo, enquanto homem, carne, teve o processo de aperfeiçoamento, né? Que o levou à glória. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não vou explicar esse negócio da segunda ordem de Melquisedeque, porque senão eu vou ter que pegar uma outra mensagem aqui agora e não vou. O que me interessa agora é dizer o seguinte, ele é o autor da minha salvação. Diga, ele é o autor da minha salvação. Ele é o autor da salvação eterna. Diga, ele é o autor para todos que lhe... E aí a terceira pérola que eu quero trabalhar com você aqui hoje é algo fundamental, que é a questão das paixões e dos desejos. Fale comigo, vai. Porque o que está falando aqui agora é o seguinte, quando eu aceito Jesus, e é isso que está falando aqui agora, repita comigo, quando eu
aceita Jesus, passo pelas águas do batismo, passo a ser membro de uma igreja, eu passo a ser nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Pastor, por que a gente não vê? A gente não vê porque toda hora tem que voltar para ensinar de novo, né? Que fé é fé até na hora em que o mundo está caindo. Que fé sem obediência não é fé. Né? Que se morreu, ele continua crendo que Deus tem poder para ressuscitar. Quem crê que o Senhor tem poder para ressuscitar, diga amém. Isso é básico no Evangelho. Isso é elementar no Evangelho. E aqui agora, se eu sou nova criatura, e as minhas paixões? E as minhas emoções? E os meus desejos? O erro clássico que Satanás tenta, que o acompanhante, Satanás e seus acompanhantes, tentam colocar na sua mente, na mente da sociedade, é o seguinte: você virou crente, então agora você não pode, todo desejo é errado. Há crentes que acham que todo desejo é pecaminoso. Nós tivemos uma pessoa aqui que foi embora daqui porque me ouviu falar que eu faço sexo com a minha esposa. Será que ele imaginava que eu não fazia sexo? Meus 3 filhos são de quê? Ou será que ele pensava que eu só ia para fazer sexo para fazer 3 filhos e nunca mais? Eu tenho cara de besta? Mas ele ficou chocadíssimo. Por quê? Porque a gente bota na cabeça umas maluquices dos acompanhantes que sexo é desejo. Desejo sexual tem que ser o quê? É pecado. Desejo de ir à praia tem que ser pecado. O mundo acha que nós não podemos ter desejo, porque todo desejo é errado. E muito crente acha que se é desejo é errado. Irmãos, olhem para mim. Eu vou para uma coisa basilar do Evangelho. Deus não é contra desejos. Diga comigo, vai. Nem emoções, fale comigo. Nem paixões. Sabe o que ser nova criatura, isso é basilar no Evangelho, vai me dar? Vai me dar a capacidade, fale comigo, de ordenar as minhas emoções, fale comigo, os meus desejos e as minhas paixões. Olhe para mim. Como é que eu sei que o acompanhante está prevalecendo? Porque quando você devia ser mestre, não passa de criança. Quando eu olho para você e vejo desejo, de jeito nenhum. É quando eu olho para você e vejo desejos desordenados. Emoções desordenadas. Paixões desordenadas. Eu liguei para uma pessoa nesses dias, uma pessoa me ligou nesses dias, e a pessoa falou tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, e eu falo com enorme carinho do mundo porque a amo. E eu via claramente uma pessoa boa. O que é chocante, irmãos, é que você pode ser temente a Deus. Quantos são tementes a Deus aqui? Digam aleluia. Você pode ser uma pessoa boa, um bom pai, uma boa mãe, um bom cristão, e não passar de uma criança. O que é frustrante é que os anos passam e você não vê evolução. Quando devia ser mestre, é criança. O seu tempo na presença de Deus não corresponde ao seu crescimento. O seu crescimento não corresponde ao seu tempo. Era para estar tão mais longe e não está. E aí você olha, você vê emoções desordenadas. Fale comigo. Sentimentos. Desejos. O Evangelho não me tira os desejos. Olhe para mim. Repita a frase, vai. Ah, pastor, quando é que Deus vai me tirar esse desejo de sair com a mulher do meu vizinho? Nunca. Esse desejo não é da tua carne. Fica esperando ele sair, aí tu vê a mulher do vizinho passando com aquela roupa. E olha para ela, ai meu Deus, esse desejo não sai da minha cabeça. Sabe o que o Evangelho me dá? Ele me dá poder, fala comigo. No sangue de Jesus, fala. Para quê? Para botar em ordem os meus desejos. O que presta fica, o que não presta está vencido no nome de Jesus. O que presta cresce, o que não presta diminui. Ele me dá poder para colocar em ordem. Isso se chama domínio próprio. E é fruto do Espírito. Não é dom. O fruto do Espírito é uma consequência da prática cristã. Você olha para você e fala assim,
Tem hora que eu fico chateado. Fala comigo, vai. Diga, tem hora que é brabo. Tem hora que é brabo? Levanta a mão assim, vai. Mas por que você não se desespera? Porque é brabo, mas logo depois você clama o Senhor e coloca aquilo em ordem. Sentimentos ordenados. Fala comigo, vai. Diga desejos. Diga paixões. Tudo em ordem. Se a pastora não me deixar. Ela tem que ser maluca para me deixar, né? Eu vou imaginar que ela fosse maluca, que ela não é. Se ela me deixasse, fala para mim. Querido, paixão desordenada. Sem ela eu não vivo. Ela é a mãe olhe para mim, ela é a mãe dos meus 3 filhos. Fale comigo. Diga, ela é a mãe dos seus 3 filhos. Fala, vai. Ela é a minha mulher há 23 anos, esposa. 7 de convívio. Quando durmo sem a pastora, eu fico assim na cama, assim, ó. Quem fica assim quando dorme sem a... Você fica assim? Eu fico assim, gente, tá faltando um negócio aqui, né? Mas olhe para mim. Eu venceria. E se eu fosse maluco, desvairado de deixá-la, eu te afirmo, ela... Você não veria, eu te afirmo de todo o meu coração, uma mulher louca. Você não veria a pastora sair da igreja. Eu te afirmo isso em nome de Jesus. Você não veria uma mulher descabelada. Sem ele, eu não sou ninguém. Sabe por quê? Que você veria uma mulher sofrendo. Mas uma mulher com paixões ordenadas. Você consegue entender isso? Diga aleluia se dá para entender. O que Deus está te oferecendo, querido e querida, é maravilhoso e espetacular. Deus não vai meter a mão e tirar teus sentimentos. A gente quer isso, isso não vai acontecer. Isso é para budista, querido. O budista acha que ele tem que, o budismo prega, que você tem que, não pode ter emoções. Como se isso fosse possível. Como se eu virasse parede, eu sou parede. Quem não é parede aqui? Deixa eu ver, vai. Como se eu fosse ar-condicionado. Como se eu fosse cadeira. Eu sou gente. Eu sofro, eu choro. Mas eu conheço o poder de Jesus Cristo. Isso é elementar. Quando eu aprender isso, você verá a abundância chegando. Se morrer, as minhas 3 pérolas de hoje, todas aqui, vai. Se morrer, diga, Deus pode ressuscitar. Se morrer, se morrer, 2, obedecerei até quando tudo em mim diz para não obedecer. Quando cada célula do meu corpo diz, vai embora, e eu fico. Desiste, e eu persevero. 3, hoje, Senhor, arranca aquele desejo. Deus não vai arrancar. Estou te falando. Para de criancice. Senhor, arranca esse vício. Não é assim, querido. A gente quer tudo, a gente quer varinha mágica. Hã? O cara virou, pronto, se transformou no... Isso não existe, querido. Sabe o que existe? Você sair de casa e falar assim, emoções em ordenamento, vai. Ordenamento nas emoções, ordenamento nas paixões. Quando vier aquele acesso, você diga, sentimento em ordem! Em nome de cada coisa no seu lugar. Paixão em ordem! Em nome de Jesus, cada coisa no seu lugar. Porque Deus me dá a capacidade de colocar minhas paixões, minhas emoções, meus sentimentos em ordem. Feche os seus olhos. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.